Graças a Deus, amém, amados, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor, graças a Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome santo da glória do Senhor. Hoje eu quero aqui falar com os amados sobre um assunto muito importante, muito relevante, glória a Deus, aleluia, sem o qual nós não estaríamos, sem esse acontecimento, nós não estaríamos aqui glorificando e exaltando o nome santo do nosso Deus, amém? Graças a Deus, aleluias. Mas antes de entrar nessa passagem bíblica que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar uma outra passagem, 2 versículos que estão em Deuteronômio, no capítulo 21 de Deuteronômio, nos versículos 22 e 23, que diz assim a palavra do Senhor: quando também em alguém houver pecado digno de juízo e de morte, e for morto, e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém, irmãos? Olha a seriedade dessa passagem bíblica, dessa palavra. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Do que então nós vamos falar aqui, amém? Quantos de nós aqui, ouvindo esse vídeo, já ouvimos falar que Jesus se fez maldito por nossa causa, se fez criminoso por nossa causa? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele verdadeiramente. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, a gente fala da mensagem da cruz, né? Que toda palavra pregada, toda palavra vai nos levar, vai nos remeter a Jesus crucificado, a salvação que ele nos trouxe, a graça que ele nos deu. Glória a Deus, aleluias. Favor imerecido, sim. E louvado seja Deus, que aprove a Deus que fosse dessa maneira, senão nós não estaríamos aqui. E a palavra do Senhor diz assim, em Marcos, no capítulo 15 de Marcos, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, e é uma passagem, amados, que nós conhecemos, que fala a respeito da paixão de Cristo. Lá desde o início do capítulo, mas eu estou partindo daqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem, amém? E os soldados o levaram dentro para a sala que é da audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Jesus crucificado. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que disse, e com os malfeitores foi contado.
E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-as numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que, assim clamando, expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Amém, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Não tem como a gente falar dessa passagem bíblica sem se emocionar, sem a gente sentir o que foi aquilo. Né? A gente vai imaginando Jesus se entregando por nós, se fazendo maldito, acusado de um crime que ele não cometeu, e feriram-no na cabeça com uma cana, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho, ele sangrava, bateram nele de uma tal forma que ele estava muito debilitado, muito debilitado. E os historiadores, os teólogos, eles dizem assim, que quando uma pessoa vai ser crucificada, ela tem que carregar a cruz. Quando o criminoso, né? O criminoso ali, quando ele era crucificado, ele tinha que carregar a própria cruz até o lugar, até o local aonde ela iria ser colocada de pé para ele ser crucificado ali, né? E não podia deixar essa cruz cair pelo caminho, senão eram os soldados que tinham problemas. E aí o que foi feito? Eles bateram tanto em Jesus, que Jesus estava debilitado. E Jesus estava carregando a cruz, mesmo da maneira que estava, ele estava carregando a cruz. Mas então, aqueles soldados, sabendo dessa lei, que a cruz não podia cair pelo caminho, o que eles fizeram? Soldados romanos, a mandados de um centurião. E nós falávamos de um centurião lá atrás.
que fala para Jesus: eu tenho soldados sob minhas ordens, eu mando e eles fazem. Eu desmando, eu faço, eu aconteço, né? E aqui os soldados bateram em Jesus e eles obrigaram. Aquele povo batia. Aquele povo batia, batia na cabeça, batia no corpo. Eles cravaram a cruz na cabeça de Jesus. Eles não colocaram, eles cravaram a cruz na cabeça de Jesus. E a palavra do Senhor: feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E aí dobraram os joelhos diante dele, escarnecendo. E bateram muito nele a ponto dele ficar debilitado. E eles, preocupados que ele não ia conseguir carregar a cruz até o Calvário, eles obrigaram um certo Simão de Cirene, o Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a cruz. E Simão levou aquela cruz, ele foi obrigado a levar a cruz até o Calvário, né? Ele podia ter se recusado, mas ele ia pagar um preço muito alto se ele fizesse isso, porque ele estava sendo constrangido, ele estava sendo obrigado a levar. E então levaram-no até o Gólgota, que se traduz por caveira, e deram-lhe de beber um vinho com mirra, mas ele não tomou. E ali eles o crucificaram. Crucificaram o nosso Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. Verteu esse sangue precioso para pagar os nossos pecados, para que hoje nós fôssemos livres e nós estivéssemos na graça. Ele não cometeu falha alguma, ele não cometeu erro algum, ele se fez maldito por nossa causa. Ele se fez maldito por nós, para que hoje nós fôssemos livres. O justo pelo injusto. Nós não merecíamos, mas ele foi, e foi até o fim. E a palavra do Senhor fala que ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca para reclamar, para falar. Ele foi como um cordeiro para o matadouro, e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura, que entre os malfeitores ele foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derrubas o templo, né? Usando as palavras de Jesus, a pregação de Jesus contra ele ali naquele momento: tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ele não queria. Ele não queria salvar-se a si mesmo, porque se ele quisesse, ele o teria feito. Mas ele queria salvar a humanidade. Ele queria nos salvar. Ele já estava nos vendo salvos. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi para a cruz vendo uma humanidade salva, um povo que se voltaria para ele, que ouviria a palavra e o receberia e o aceitaria. Louvado seja Deus, glória a Deus por aqueles que o recebem como o único, verdadeiro, suficiente Salvador de sua vida, porque Ele é suficiente, não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém. Se fez maldito por nós, por nossa causa, pendurado no madeiro, como diz a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor, zombado, escarrado. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz: meu Deus, por que me desamparaste?
E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Eli. E um deles correu a embeber a esponja no vinagre e pondo-a numa cana deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Glória a Deus por isso. Quando esse véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, do sentido do céu para a terra, isso significou que então nós podíamos entrar agora no Santo dos Santos, glória a Deus, aleluias, onde era um lugar em que só os sacerdotes entravam. O Senhor, o nosso Jesus, abriu essa porta para nós. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós podemos nos achegar até Deus. Nós podemos chegar diante do trono da graça. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, clamando a um Deus que tudo pode, clamando a um Deus que fala e faz, a um Deus de maravilhas, cuja operação não há quem impeça. Esse sacrifício de cruz, esse sacrifício não foi em vão. Não pode ter sido em vão. Você não pode ouvir a palavra de Deus e fazer de conta que não está ouvindo nada, fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo espiritual. Há uma revolução por causa das almas, por causa do ser humano pelos quais Jesus morreu, Jesus foi crucificado. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. E por causa dele ter pagado esse preço altíssimo, há pessoas que confundem as coisas achando que se então ele já pagou, eu não tenho que pagar mais nada, eu posso agir da maneira que eu quiser. E não é dessa maneira, não é desse jeito. E louvado seja Deus que nos alerta a cada dia. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, dos céus para a terra, para que nós possamos agora entrar no Santo dos Santos, entrar na presença do Senhor. E é isso que Deus quer, essa proximidade, essa comunhão com Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Jesus conseguiu, ele fala: Pai, está consumado, Pai, eu consegui, Pai, está feito. O que eu vim para fazer, eu fiz. Glória a Deus, aleluias. E agora, amados, Jesus já fez o que tinha que ter sido feito, o que era para ele fazer, o que estava nos planos de Deus. Jesus já fez, agora é conosco. Nós é que temos que tomar uma posição, tomar uma atitude. Glória a Deus, aleluias, e seguir por esse caminho. Glória a Deus. Seguir pelo caminho que nos está proposto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu conquistei para vocês a liberdade. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Venha por mim. Glória a Deus, aleluia, está dizendo Jesus. Venha por mim. Já está tudo feito. Você pode entrar. Você pode se aproximar de Deus, chamá-lo de Pai. E clamar a um Deus verdadeiro, a um Deus que ouve, a um Deus que fala, a um Deus que faz. Glória a Deus, aleluias. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Esse centurião reconheceu ali que Jesus verdadeiramente era filho de Deus. Amados, quantas palavras nós temos ouvido. E até hoje muitos de nós não conseguem reconhecer que Jesus é filho de Deus, que Jesus verdadeiramente foi crucificado, que se fez maldito por nós para pagar por um erro que ele não cometeu. Nossos pecados estavam sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo que nos traz a paz. E por que é que muitos de nós andamos sem paz, sem eira nem beira, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? E Jesus está dizendo,
já está feito. É só me seguir, é só vir por mim, que eu mostrarei o caminho que te leva à vida eterna, que te conduz à glória. Bendito e santo é o nome do Senhor, graças a Deus, aleluias. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja por tudo isso que aconteceu. Graças a Deus, era plano de Deus. E é um plano que se cumpriu, um plano que já está feito, um plano que já aconteceu. Graças a Deus, aleluias. Glória a Deus. E às vezes é assim conosco, amados. Jesus, ele precisou ali que alguém o ajudasse a carregar aquela cruz. Tal era o sofrimento dele. E não adianta, amado, se perguntar, mas ele não era Deus. Lembra-se que ele se fez homem para morrer por nossa causa, para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar, nos redimir das mãos de Satanás ao qual nós fomos entregues. E morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. E porque ele vive, você pode crer que ele fará acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor, creia que assim é. Que alguém já pagou pelo teu pecado, alguém já pagou pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, bem como pelos seus. Já está pago. Louvado seja Deus. E agora Jesus fala, agora vem e siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for por mim. E é esse o caminho, amados. É esse o caminho. Que o Espírito Santo possa falar mais ao nosso coração. Imagine o sofrimento de Jesus. Imagine o quanto ele sofreu a ponto deles perceberem que ele não conseguiria chegar com a cruz até o final. E obrigaram o certo Simão de Cireneu, a ajudá-lo a levar a cruz. E às vezes nós estamos precisando de que alguém nos ajude. Estamos pedindo socorro. Deus enviará o socorro dos céus. Creia nisso. Creia nas promessas de Deus. Ele é fiel. Ele foi fiel. Nos resgatou das mãos de Satanás. E continua sendo fiel. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E que nós possamos ser fiéis a esse Deus. Amém? Em todas as nossas atitudes, nossos atos, nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos orar, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus soberano. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos por essa palavra de hoje, Pai. Ah, Senhor, que nos leva, Pai querido, Pai amado, a meditar sobre a cruz do Calvário, sobre a morte de cruz, sobre a nossa salvação, Senhor santo e poderoso. Obrigada, meu Pai, meu Senhor e Deus, glória a Deus, aleluias. Pai querido, Pai amado, quando nós imaginamos, Senhor, José de Arimateia tirando da cruz do Calvário, meu Pai, meu Senhor e Deus. Ah, Pai querido, Pai amado, Deus santo, o que aquele homem pode ter sentido, Senhor? Oh, meu Pai, meu Senhor e Deus, ajuda-nos a olhar, a enxergar, meu Pai, a olhar para o sacrifício da cruz, para a salvação que vem desse sacrifício, para a graça que vem desse sacrifício, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome, fala aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, toca nessa vida que ouve esse vídeo nesse momento, que ela venha se entregar inteiramente a Ti, Senhor, de corpo, alma e coração, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus soberano, Deus que fala, Deus que faz. Bendito e santo é o nome do Senhor, graças a Deus, aleluias. Te peço, meu Pai, meu Senhor e Deus, que abençoe rica e poderosamente cada pessoa que assistir esse áudio, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha se manifestar nessas vidas. Em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa esse lar rica e poderosamente, cerque com muros de fogo, protegendo, guardando, dando livramentos, Pai. Em nome de Jesus, abrindo os olhos espirituais para a honra e glória do Teu santo nome. Glorifica e exalta o Teu nome, meu Pai, através dessa vida. É o que eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai. E já te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, meu Pai, meu Senhor e Deus, e por tudo que o Senhor ainda fará, meu Pai, meu Senhor, em nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você se sentiu tocado, se você sentiu que falou contigo esse vídeo, compartilhe em nome de Jesus, deixa aí o seu like, se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você receba outras notificações, amém? Glória a Deus, aleluia, e leia Marcos, capítulo 15 de Marcos, para você saber mais sobre a crucificação de Jesus. Amém? Sobre a paixão de Jesus, sobre o que Ele fez por nós. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Amém? Glória a Deus.